Fique agora com as informações do agronegócio. E eu vou conversar agora com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido, ele é agrônomo, perito ambiental e especialista em gestão do agronegócio. E nós vamos conversar sobre a água no cerrado. O porquê do cerrado ser considerado uma caixa d'água do Brasil. Guido Juliano, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Ah, tá ótimo. Tá bom, né? Vamos ótimo. Tocando, né? Vamos, esperançosos. Esperançosos e principalmente muito preocupados, além das questões econômicas e políticas. Uma das coisas que nos preocupa muito é a situação da água. Nós estamos vivendo hoje uma situação de seca, tivemos um problema sério de falta de chuva e tudo isso graças a desmatamento, a poluição e uma série de intervenções que o homem vem fazendo em nome do desenvolvimento tecnológico. É isso mesmo, Guido? Essas intervenções... Também, né? Exatamente. Essas intervenções nos biomas amazônico, no Cerrado, na Caatinga, no Pantanal, está levando a situação do clima no Brasil extremamente preocupante. Nós estamos vendo agora essa estiagem inesperada que causou um prejuízo muito grande a agricultores do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas, Paraná, e nós teremos que refletir, porque a gente vem sempre conversando sobre água, e o que faltou agora foi água. Eu gostaria de deixar claro, porque desde da primeira participação do Guido aqui no nosso programa, a gente vem ouvindo um zum, vocês são muito ecológicos, não é nada disso aí. É uma questão de inteligência e sabedoria na hora de utilizar o bem mais sagrado que nós temos, que é a água e a terra. Nós não somos contra o desenvolvimento, muito pelo contrário, somos a favor do desenvolvimento, desde que ele seja feito com racionalidade. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo de pessoas desmatar indiscriminadamente, né, Guido? Principalmente sabendo que nós aqui no Cerrado, na região centro-oeste, nós somos, assim, vamos dizer, o berço das águas do Brasil, como você falou, a caixa d'água brasileira. A caixa d'água, primeiro, por uma questão de altitude, nós estamos vendo o Cerrado aí numa altitude de 700, 800, 900 metros de altitude. Mas a caixa d'água é por uma outra questão, é a vegetação do Cerrado, é essa vegetação que está sendo dizimada e de uma maneira irreversível. Nós estamos tirando um bioma riquíssimo e instalando monoculturas. E isto é preocupante. E nós sabemos, Antônio, que essas culturas que estão sendo colocadas, elas absorvem 60% menos água do que a vegetação nativa. Agora começa a aparecer a conta para nós pagarmos. E eu acho que vai ser uma conta alta, não vai, Guido? Antônio, a preocupação minha, em primeiríssimo lugar, a devastação da Amazônia já chega, a área é do tamanho da França. Em torno de 64 milhões de hectares. Nós estamos vendo a metade do bioma cerrado já devastado. Não vamos nem conversar sobre o Pantanal, sobre a Caatinga, mas somente esses dois biomas já colocam uma interrogação imensa no futuro climático do nosso país. Nós estamos assistindo aí, tá passando aí uma novela aí na Rede Globo, O Velho Chico. O Velho Chico, entre parênteses, ele está quase que condenado. Porque nós temos áreas no Velho Chico, no Rio São Francisco, por exemplo, que basicamente já está bem assoreado. E chega a época, certas épocas do ano, você consegue atravessá-la em determinados locais a pé. Como aconteceu agora aqui no Rio Verde, Rio Verdão, no Rio Verdinho. Exato. Entendeu? E não pode acontecer isso. O nosso futuro, ele poderá ser alterado drasticamente dentro de mais esses próximos 20, 30 anos. Nós tivemos a conivência, eu diria conivência, dos órgãos oficiais. Foram criados o Polo Centro, o Polo Noroeste, e quando você fala, Antônio, do Rio São Francisco,
o projeto JICA, um projeto com capital japonês, eles exterminaram o cerrado ao redor de rios que são afluentes do São Francisco. Ao mesmo tempo, os políticos querem a transposição do São Francisco. Mas nós vamos chegar num determinado momento em que não haverá água. Transpor o quê? E nós estamos falando o porquê, o que está acontecendo, principalmente com essas alterações climáticas que nós estamos vivendo aí hoje, com essa seca. Estamos falando aqui do Cerrado, que a região do Cerrado é considerada a caixa d'água brasileira. E nós estamos falando também sobre uma preocupação muito grande, com a água, a falta de água dentro de um futuro muito próximo, né, Guido? Sem água não se produz alimento e simplesmente o ser humano não consegue sobreviver. Mas nós estamos negligenciando isso há muitos anos. Principalmente nas últimas 3, 4 décadas, quando nós resolvemos invadir biomas sem se importar com essa agressão. E agora a resposta está visível. Anos atrás, 2 anos atrás, o grande reservatório ao redor de São Paulo secou. Mas secou por quê? Não houve um aumento muito grande do consumo. Era um aumento esperado pelos engenheiros. Mas aqueles grandes reservatórios secaram. Porque não choveu. Então, as chuvas estão cada vez em menor quantidade e nós estamos precisando de água não só para o nosso uso, mas água para produzir grãos, produzir carne, enfim, produzir alimentos. Nós temos aqui em Goiás o rio Corumbá, o rio Piracanjuba, o João Leite, o rio dos Bois, nós temos também o rio Meia Ponte. E basicamente, se você parar para pensar, que eu conheci esses rios aí há 30 anos atrás, por exemplo, há 30 anos, quer dizer, são rios que hoje perderam a sua capacidade em mais de 50%. São rios que estão encolhendo, são rios que estão assoreando. E o pior de tudo é que, de maneira geral, não tem uma preocupação premente, uma preocupação assim, quase que 100% com a preservação desses rios. Quer dizer, e nós sabemos, Guido, que dentro de um futuro próximo nós vamos já ter problema. A preservação desses biomas, ele foi deixado de lado. Então, chove menos aqui, chove menos em Minas, São Paulo, no Mato Grosso, e por conta exatamente da agressão desses biomas. Esses biomas, Antônio, eles são muito interligados. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Amazônia, eles são muito interligados. Mas nós estamos agredindo a todos. E agora as águas começam a faltar, os alimentos subirão de preço por conta exatamente da falta d'água. Nós estamos vendo os governos começando a reclamar, mas todos eles foram negligentes, não se importando com partido algum. Houve só a prioridade sobre o capital, de se produzir a qualquer custo, de se jogar sementes, agroquímicos e se produzir alimentos. Mas agora, com esta falta d'água, nós precisamos repensar o que nós podemos fazer. E a população também tem que ajudar muito. Existe, inclusive, Guido, vamos dizer assim, perante a nação brasileira, de que o setor agropecuário é o responsável pelo desmatamento, pela falta de água. E não é bem por aí assim a situação. Houve época realmente em que o governo federal, isso já há muitos anos, incentivava o desmatamento para abrir novas frentes, visando aumentar a nossa produção de grãos, de alimentos. Isso realmente aconteceu. Só que agora, todos, pessoal urbano, produtores rurais, governo principalmente, nós temos que nos unir e fazer alguma coisa. Porque a coisa é muito séria, Guido. E você sabe muito melhor do que eu, porque você estuda isso aí. E parte dessas águas que nós estamos vendo ainda nos rios são águas poluídas. E está ficando muito caro você captar essas águas para tratar e colocar na população. Nós precisamos de água tratada para a população e nós também necessitamos de água para tratar os efluentes urbanos. O esgoto que nós chamamos. Nós precisamos de água.
para que nós joguemos todo esse material sólido do esgoto juntamente com água para proceder este tratamento. Então nós necessitamos de água potável, mas também necessitamos de uma água de qualidade, em volume grande, para tratar a água, tratar o esgoto e assim por diante. Ô Guido, saída tem, né? Solução tem, se quiserem. Soluções técnicas existem, não existe vontade política. Isso não existe. Nós vemos os políticos, muitas vezes, em determinados momentos políticos, abraçarem a causa do meio ambiente, mas para auferir vantagens, ou seja, o voto. Mas ações efetivas, nós não estamos vendo, com muito poucas exceções, ao redor do Brasil. Nós não estamos vendo. É muita coisa, como nós poderíamos dizer anos atrás, para o inglês, ver. Mas a natureza agora está falando com letras garrafais o problema desta agressão com o meio ambiente. E tá feio, não tá, Guido? É só olhar agora. Goiás agora, nós estamos cansados de falar isso já no rádio e aqui no nosso programa, nós estamos aí em vias de perder acima de 40% do milho. E eu tenho dito aqui o seguinte, se você pegar um peito de frango e morder esse peito de frango, 60% do que você está mordendo ali não é carne de frango, é milho. Quando você pega uma carne de suíno, a composição dele é milho e soja. Portanto, se a gente não abraçar, se não der as mãos em benefício do meio ambiente, vamos sofrer, Guido, infelizmente. Guido Juliano Martins de Araújo, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Foi ótimo, vamos continuar. E eu te espero aqui no próximo programa. É um prazer. Obrigado, Guido. E o agronegócio de hoje chegou ao fim. Mais informações você vai encontrar no nosso Facebook, www.facebook.com/Antônio Pereira TV Agro.